2018 é um ano muito especial para os descendentes de japoneses no nosso Brasil. A imigração japonesa completa 110 anos. Deixar a terra natal era a solução que muitas famílias encontraram para sair da pobreza em busca de uma vida melhor. No dia 18 de junho de 1908, o famoso Kasata Maru é um navio em japonês, né, a tradução, e chegava ao Brasil trazendo ali os primeiros imigrantes japoneses para trabalhar principalmente nas plantações de café. Apesar do choque cultural e das dificuldades que tiveram que enfrentar, e não foram poucas, as famílias japonesas conseguiram se adaptar no país. Hoje, provavelmente você já sabe essa informação, mas o Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão. Isso é muito bom. É uma troca muito boa com os brasileiros. Eu estou muito feliz porque a gente está recebendo no nosso programa o professor Dr. Lindner Pareto. Lindner Pareto, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Por que os japoneses vieram? O que acontecia no mundo onde começou essa imigração com destino Brasil? Maravilha, acho que, bom, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Não estou no melhor da minha voz hoje. Somos dois. Uma vez que ontem torcemos, né, pelo Brasil. Gritamos e eu já estava desde a quinta passada com a garganta inflamada, aí minha amiga já viu, né? Mas a questão é excelente. Para começar a pensar, é preciso fazer aqui um panorama da história mundial, né, ou da economia global, se quisermos, capitalista, no final do século XIX. O mundo vivia o que a gente chama de segunda revolução industrial ou revolução científica e tecnológica. As grandes potências europeias disputavam espaços do globo terrestre entre elas, o que vai desembocar aí na própria Primeira Guerra Mundial. E o Japão não estava longe disso, mesmo no Oriente e distante um pouco dessas questões ocidentais. O Japão se modernizava desde meados do século XIX, com o fim do shogunato e com o início da Era Meiji. Essa Era Meiji caracterizou a entrada das pressões ocidentais pela industrialização, né, pela aproximação do Japão, muito tradicional, muito ligado ainda à tradição dos samurais, mas numa pressão do Ocidente para se aproximar dos Estados Unidos e mesmo das potências europeias. Fato é que essa mecanização da economia japonesa e da produção agrícola também leva ao aumento de impostos, à expulsão dos camponeses das suas terras. E aí muitos deles, como também italianos, alemães e tantos outros, vêm se aventurar aqui no Brasil, por exemplo, mas não só no Brasil, eles também foram para o Peru, foram também para os Estados Unidos da América. Foram os 3 lugares que mais receberam imigrantes japoneses. Tanto que nos Estados Unidos a gente tem uma concentração grande no Havaí, no Caribe. Exato. Né? Então, além do Brasil, Estados Unidos, o Peru também recebeu aí um pouco antes até que no Brasil, né, esses imigrantes. De fato, essa imigração, o navio, né, o Kasata Maru, que chega em 1908, 18 de junho, 110 anos, é uma efeméride sensacional. Na verdade, as negociações do governo brasileiro republicano, né, o Brasil proclama a República em 1889, 15 de novembro, e aí ali já é o pós-abolição. O Brasil tem um problema que é a substituição da mão de obra escrava africana, liberta em 1888, por mão de obra que possa trabalhar nas lavouras de café. O Brasil tinha declarado, então, a abolição da escravatura e precisava de mão de obra na lavoura. Aí é o que chamam de pós-abolição. A negociação com o Japão. São negociações que o Império já fazia, né? Desde o Império, são questões que vão levando a digressões, né? Mas é importante dizer, desde o período imperial, desde Dom Pedro II, que, por exemplo, os cafeicultores do interior paulista buscavam essa mão de obra branca europeia. Então, é um processo de substituição e, ao mesmo tempo, de branqueamento da mão de obra, porque havia toda aí uma ciência eugênica de que os africanos trariam um tipo de malefício para a civilização brasileira. Claro que era racista, óbvio. Sim. E o fato é que, nessa crise da mão de obra e na própria crise do Império, outros acordos diplomáticos, inclusive entre Brasil, Japão e outros países, levam à vinda desses imigrantes. Então, muitos deles já contratados para trabalhar nas fazendas do interior de São Paulo. Né? E essa chegada nas fazendas, né, do interior de São Paulo um tanto quanto turbulentas, né? Não foi uma chegada tranquila, paz e amor, não foi bem assim, né, infelizmente. E eu acho importante a gente falar um pouquinho desse resgate, né? Não, é isso. Acho que a gente não pode sonegar uma das informações mais fundamentais da história do Brasil,
que a língua franca da política brasileira, como lembrou esse tempo atrás uma professora da USP, Ângela Alonso, é o chumbo, é a bala. A violência com a qual as nossas elites sempre trataram os seus trabalhadores. Então, isso valia para os escravos africanos ou de origem africana, isso valeu para os italianos, isso valeu também para os imigrantes japoneses, que, aliás, entre os chamados imigrantes posteriores aos italianos, foram aqueles que sofreram mais maus tratos em termos de preconceito, em termos de uma mídia que foi se configurando com uma série de clichês a respeito deles. Né? Então, uma série de violações, de interdições a respeito dessa imigração, leis que proibiam essa imigração para que ela aumentasse, por exemplo. Então, claro, eles não foram tratados bem como quer mostrar muitas vezes uma história idealizada. Né? Infelizmente, né? Eu tenho alguns dados curiosos aqui, gente. Não sei se vocês sabiam dessas informações, né? Os imigrantes japoneses, eles trouxeram muitos hábitos e novos costumes para o Brasil, inclusive pensando na agricultura. Foram eles que iniciaram a produção de algodão, né? Além de introduzirem técnicas para o cultivo do caqui, da mexerica pocã, que eu adoro, e da uva itália, inclusive de uma flor também que já foi muito pintada no nosso cantinho de arte por Luiz Moreira, por Ira Silva, crisântemos. Foram os japoneses que começaram aí, né, abrir esse leque de opções na agricultura e também em relação à produção aí de flores do crisântemo. Curioso. Sim, esse Brasil multiétnico, né, que recebe não só os japoneses e todas as contribuições na agricultura, por exemplo, mas que, né, desde há muito recebe tantas outras culturas. E aí acho que lembrar esses 110 anos dos japoneses vindo para o Brasil, essa imigração, é lembrar de toda a reflexão a respeito desse país multiétnico que recebe, mas que isso não fica isento de conflitos. E aí é o momento para refletir sobre o que é essa herança, né? O que é essa socialização desses grupos que vêm de fora e buscam com esperança uma nova vida por aqui. Muitos nem pensavam em ficar, né? Pensavam em fazer a vida e voltar para lá. Só que aí a história vai, né, vai mudando, vai alterando, aí vem a guerra, vem uma série de outras grandes questões. E muitos acabaram não voltando. Acabaram não voltando a maioria. mais. A maioria. A gente tem alguns outros números, né? Então, em 1908, o primeiro navio trazendo os imigrantes japoneses chega ao Brasil. E aí a gente tem, em 1914, o número de japoneses em São Paulo já chegava a 10 mil. 50 anos depois da chegada do primeiro navio com japoneses, o Brasil já tinha 404 mil japoneses e descendentes. No início dos anos 90, acontece uma outra coisa muito importante, porque o fenômeno da imigração japonesa, ele se inverte. Milhões de brasileiros começam a ir para o Japão para ganhar melhor, para trabalhar nas indústrias de tecnologia, de automóveis. É interessante a gente observar como a história, né? Hoje são muitos brasileiros vivendo no Japão. Exato, são os decassegues, né? Já era o termo utilizado para todos os japoneses que saíam do Japão para outras partes desde o final do século XIX. Mas também vai se imortalizar aqui para os brasileiros quando, nos anos 80, diante da crise econômica que o Brasil vivia na era Sarney, na abertura do regime militar, vários vão trabalhar no Japão, que era a segunda maior economia do mundo, reconstruído que foram pelo capital norte-americano. Então, são momentos diferentes, de fato, no século XX, a vinda deles, um aumento expressivo entre 1917 e 1940, aí vem a Segunda Guerra Mundial, Vargas já, né, governando no período do Estado Novo, a ditadura varguista, num projeto corporativo e nacionalista, não só por conta do racismo, né, contra o perigo amarelo, como eles chamavam os japoneses, né, dessa eventual miscigenação trazer problemas para a raça brasileira, sendo que nós somos formados por todas elas praticamente. Né? Somos essa mistura, né? Claro. O fato é que há uma perseguição não só aos japoneses, mas também aos alemães e italianos, mas, sobretudo, aos japoneses. Isso leva a uma série de expurgos, né? É um estado de exceção, estamos falando de uma ditadura, e ainda mais em guerra. O Vargas e o governo varguista via isso como os japoneses como elementos de espiões, né, do imperador Hirohito no Brasil.
Então, eles começam a perseguir. Expulsam as pessoas que moravam na Rua dos Estudantes, na Liberdade, em São Paulo, que é o bairro, né, foi, pelo menos, o bairro japonês por excelência. Hoje não é mais. Tem chineses e coreanos, muito mais. Hoje acontece uma mistura já ali há também, né? já há um outro tipo de imigração, né? No início eram só japoneses. Eram italianos, um pouco mais pobres, mas também japoneses. E ali na Liberdade, claro, sempre houve historicamente a ocupação da população negra, que ali vivia desde o período colonial, em São Paulo. Mas o fato é que os japoneses são perseguidos nesse momento, de 42, sobretudo, até o final da guerra. Claro que essa perseguição do governo do Vargas tinha a ver com o mundo do trabalho, isso tinha a ver com o controle da classe operária. Então, esses elementos estrangeiros que eram contrários às políticas patronais, eventualmente eram expulsos do Brasil, né? Mas aí a perseguição, que inclusive chegou a levar a espécie de campos de concentração também no Brasil, como houve nos Estados Unidos, depois que o Japão atacou Pearl Harbor e os americanos caíram de cabeça na Segunda Guerra Mundial. E exigem também que o Brasil entre na Segunda Guerra Mundial, a gente rompe com o eixo, e aí esse eixo Roma-Berlim-Tóquio afeta imigrantes alemães, japoneses e, claro, os próprios italianos. Por isso que muitos grupos e comunidades que tinham nomes específicos em italiano, em japonês ou em alemão, eles precisam abrasileirar os seus termos, os seus nomes, né? Mas isso faz parte desse segundo momento dessa presença dos japoneses aqui no Brasil. Se a gente pudesse hoje fazer uma reflexão, né, sobre hoje, dia 18 de junho, celebrando esses 110 anos da imigração, infelizmente a gente vê nesse processo, nessa história, muita injustiça, muita violência, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, mas que bom hoje a gente ter mais essa opção, né, culturalmente falando, porque o Brasil, eu acho um dos melhores países, se não for o melhor país para se viver, porque, por exemplo, a gente tem, infelizmente, até noticiou hoje, durante o jornal O Século News, a Renata Moreto, né, nossa colega de profissão, no Japão ocorreu mais um terremoto, né, mais algumas pessoas, infelizmente, perderam a vida. O Brasil, a gente não tem, nós somos muito privilegiados, a gente não tem, né, grandes terremotos. Essa miscigenação, eu acho tão rico culturalmente falando, né, a gente aprende tanto, a gente acaba convivendo com tantas coisas e tantas possibilidades, e está tudo tão perto, né, da gente. Eu acho isso riquíssimo, mas se nessa data tão simbólica, né, de 110 anos, se a gente pudesse fazer uma reflexão, professor, sobre essa imigração hoje. Acho que a reflexão sempre, como historiador que sou, né, deve partir do ponto de vista histórico. Não é a primeira vez e nem a última que haverá imigração, imigrantes e intolerância, infelizmente, né, como você bem disse, na história mundial. Só que o século XX é marcado pelas maiores migrações de toda a história da humanidade. E todas elas, claro, muito dramáticas, mas também cheias de aventura, de histórias pitorescas, de emoção, de tudo que envolve, inclusive, um enredo cinematográfico. Então, a perspectiva histórica nos dá a possibilidade de pensar como foi essa vinda, como foi essa adaptação, como foram essas perseguições, mas também superações, né? Eles criam cinturões verdes e introduzem técnicas na pesca, na agricultura, que nós não tínhamos. Então, há uma série de contribuições fundamentais. Acho que não dá para pensar, por exemplo, em São Paulo, não só no estado, mas sobretudo na cidade de São Paulo, sem pensar a culinária japonesa, sem pensar o próprio bairro da Liberdade, que hoje não é mais japonês, mas tem essa pecha, né, pela cara do comércio, né, das feirinhas. Enfim, não há um amante da história, da culinária e da cultura que não passe por São Paulo e vá para a Liberdade, né? Liberdade. Então, isso faz parte dessa história. E ela sempre vai ter conflitos, né? Então, a reflexão, sobretudo no caso do Brasil, que, repito, a despeito de sermos um povo caloroso, afetuoso e etc., claro, termos todos esses privilégios naturais, né? De não termos terremoto, furacão e etc., nossa história sempre foi uma história muito dolorida, muito violenta. E, desde a escravatura. Desde a escravatura, sobretudo. Nossa herança da escravidão é muito perversa. É bem triste. E os japoneses encontram aqui, eles próprios não são iguais, né? Quebrando clichês. Muitos vieram de Okinawa. Okinawa são as ilhas do sul do Japão, mais tropical, inclusive, um pouco mais quente. Tem, inclusive, uma série de produtos que tem no Brasil tropical. E esses okinawanos têm comunidades múltiplas aqui. Eu tive a oportunidade de dar aula num colégio, antes de entrar na PUC, ser professor universitário, de dar aula num colégio de ensino médio, no Tatuapé,
onde a comunidade Okinawa é enorme, chama Exatos, Colégio e Vestibulares. E aí, uma população descendente, né? São inclusive não só os Nikkei, mas os Sansei e tal. Já tem os próprios bisnetos, né? Yonsei, e eles são impressionantes, uma cultura maravilhosa, né? E tem de tudo, tem todas as opções políticas e existenciais. Então, a própria vinda deles não é uma vinda estanque, não é um grupo homogêneo. E aí isso mostra a própria história do Brasil, né? Se a gente for considerar, a despeito do eurocentrismo, que a gente é tudo isso, né? É indígena, é africano, também é branco europeu, porque também somos, né? Somos portugueses, somos um pouco de somos tudo, espanhóis, né? Somos sírios libaneses e somos, claro, né? Italianos, italianíssimos também. Também índios. A maior índios, sobretudo índios estavam aqui bem antes. Então a reflexão multiétnica essas histórias em perspectiva nos mostram uma história dolorida, mas também uma história de adaptação e de superação, que deve, claro, ser, sobretudo, fortalecida por políticas democráticas, estatais, né, de inclusão social, de facilitação. Porque, enquanto a gente está falando aqui, não só o mundo inteiro vive explosões de imigração, como o caso da Síria, dramático, né, mas o Brasil, por exemplo, recebe milhares de bolivianos, mesmo norte-americanos, né, muitos peruanos, muitos haitianos, é possível verificar isso em Campinas também. Então, assim, a reflexão para sermos vários grupos, né? Para sermos uma democracia efetiva, é preciso não só lembrar aquilo que os outros querem esquecer, os historiadores estão aqui para lembrar, né? E que bom que vocês nos trouxeram, mas também pensar que fortalecer a democracia, a pluralidade, o mundo multiétnico é também criar esses laços, né? Isso é importante, isso é fundamental. Que bom que todo veículo de comunicação fizesse isso, né? É o mínimo que a gente pode fazer. E eu estou muito feliz, viu, de recebê-lo no nosso programa. Vou divulgar todos os contatos do professor doutor, que contribuiu muito hoje aqui no nosso programa, para que a gente pudesse fazer aí, né, essa reflexão, esse resgate na história e, de fato, sempre pensar um pouquinho nessa questão do respeito ao outro, pensar no outro e se colocar na posição do outro. Sem dúvida. E, principalmente, pensando e relembrando o passado, né, eu acho que a gente merece, tem a obrigação de ter ainda mais respeito, né, por tantas histórias aí de luta e superação. São histórias bonitas, né? São histórias impressionantes. Obrigada. Eu que agradeço. Amei conhecê-lo. Vamos conversar mais no outro dia, tá? Que a gente fica nervoso, vai falando, né? Viu? E juntou a fome com a vontade de comer aqui, que eu adoro uma prosa boa, e jornalista, história. Pronto, diretora. Dá para ter o programa inteiro. Prazer, viu? Prazer foi meu, Tati. Volte sempre. Obrigadão. Boas aulas. Obrigado.